Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te contar o que acontece quando a CrossFit está à beira de uma crise e precisa desesperadamente de redenção. A resposta veio em forma de suor, estratégia e espetáculo. O CrossFit Games 2025 contou com disputas insanas, reviravoltas épicas e com análises que ninguém poderia prever. E no programa de hoje eu vou trazer o panorama geral da competição, quem me surpreendeu, quem me decepcionou e as polêmicas envolvendo este evento. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar o programa de hoje falando do panorama geral do CrossFit Games 2025. Neste ano, a CrossFit precisava fazer um evento exemplar, correndo o menor risco possível. A marca está num processo de venda e precisava reconstruir a sua imagem perante a comunidade. Sendo assim, Dave Castro entrou no modo simplificado, fez 9 de 10 eventos dentro da arena principal e usando elementos comuns, e a programação foi aquele famoso CrossFit raiz. Protocolos de segurança foram criados e seguidos à risca. O público compareceu após várias promoções e o clima estava radiante. E esse formato de programação raiz levou a competição ao extremo. O leaderboard mudava consideravelmente a cada prova. Vários atletas tiveram altos e baixos, trazendo uma emoção incrível para o final de semana de competição. E na minha opinião, Dave Castro e a CrossFit acertaram nesse formato. Com disputas acirradas, estrutura de primeiro mundo, público animado e emoção o tempo todo. O CrossFit Games 2025 ficou marcado na história como um case de redenção e sucesso. E para mim, o único ponto que deixou a desejar no quesito programação foi a ausência de provas como Ring Muscle Up e provas intervaladas. Mas eu confesso para vocês que esse detalhe é insignificante pelo sucesso que teve o evento. E agora eu vou trazer a vocês 5 atletas que me surpreenderam, 3 que me decepcionaram e para fechar eu vou falar das polêmicas envolvendo o evento. E na categoria feminina a primeira da lista é Lucy Campbell. Coloquei ela em nono no meu ranking geral. Levei em consideração a última participação da atleta no Games, que foi em 2022, ela ficou na 16ª colocação. Levei em consideração também a performance dela no Wildland Fest, que não foi um campeonato de grande expressão e foi o campeonato que ela usou para classificar para o CrossFit Games, e também o 4º lugar que ela teve no WFP esse ano, por isso que ela ficou no meu top 10. Mas a atleta destruiu a competição, venceu o evento 4, 7 eventos ela ficou no top 10 e finalizou o CrossFit Games na 2ª colocação. E na 2ª colocação da minha lista temos Olivia Kersters. Inicialmente no meu ranking geral ela estava na 10ª posição. Eu usei como base o Open, a semifinal online, o TFX, que foi o campeonato classificatório que ela venceu, e a última participação da atleta no Games, que foi em 2023 e ela finalizou o evento na 16ª colocação. Eu sabia que ela tinha pontos fortes muito bons e poderia vencer eventos, mas eu sabia que as provas de longa duração iam derrubar a atleta. E eu não estava 100% errada na minha análise. Na primeira prova do CrossFit Games ela ficou em penúltimo lugar, mas depois ela calou minha boca e soltou o freio de mão. Ela ficou quase todas as provas no top 10 e venceu o evento final, mostrando que a constância da atleta com o poder de poder vencer provas pode fazer você virar o jogo. E ela finalizou o CrossFit Games na 3ª colocação. E a próxima atleta é Madeleine Stewart, e nessa eu errei 100% na minha análise. Levei em consideração apenas o WFP, que ela ficou na 10ª colocação, e coloquei a atleta em 12º no meu ranking geral. Mas eu esqueci que ela compete muito bem no CrossFit Games. Em 2024 ficou em 8º. Neste ano ela destruiu, ficou em 6º, calou minha boca e entrou para minha lista de surpresas. A próxima atleta eu coloquei na 20ª colocação no meu ranking geral e ela finalizou o Games na 7ª. Me surpreendeu demais, me assustou com essa performance incrível. Estou falando de Mirja von Horth, a vencedora do Open por 2 anos seguidos, que se classificou por Games via uma qualificação online e que não conhecíamos a atleta performando na arena. Mas ela mostrou que não sentiu a pressão do seu primeiro CrossFit Games, destruiu, venceu a prova do PR e ainda saiu com o prêmio de novata do ano. A quinta e última atleta dessa lista não me surpreendeu tanto no leaderboard final. Coloquei ela em 18º, ela finalizou em 13º. Mas ela me surpreendeu sim no primeiro dia de competição. Estou falando de Lydia Fish,
que finalizou a sexta, na segunda colocação a 6 pontos de Tia Claire Toomey. Lydia Fish se classificou pelo Last Chance Qualifier e provou que não sentiu a pressão no CrossFit Games. E sem contar que ela tem a torcida mais fofa do Games. Parabéns, menina peixe! E agora vamos falar da categoria masculina, e o primeiro atleta que me surpreendeu no CrossFit Games 2025 foi Jason Hopper. No meu ranking geral pré-games eu coloquei ele na sexta colocação, e eu sabia que ele tinha potencial para brigar por um pódio, mas eu não imaginava que ele ia ficar na primeira colocação, se tornando o homem mais bem condicionado de 2025. Ele me surpreendeu muito com a sua força, garra, vontade de vencer e resiliência, principalmente no último dia, onde no evento 9 ele cometeu um erro bobo e queimou toda a gordura para o segundo colocado. Mas no evento 10 ele foi resiliente, voltou com força total, focado na estratégia e ficou em terceiro na bateria, conseguindo assim ficar na primeira colocação do pódio. Na segunda colocação da minha lista temos Tudor Magda. Ele que classificou para o CrossFit Games via semifinal online, no WFP não conseguiu ir na categoria Pro, foi na categoria Challenge vencendo essa divisão, e a última participação dele no CrossFit Games havia sido em 2022, e ele finalizou na 34ª colocação. Então eu fui leviano com ele no meu ranking geral, coloquei ele na 16ª colocação. Mas ele destruiu o CrossFit Games 2025. No evento 9 ficou em segundo lugar e se garantiu dentro do top 10. E ele não surpreendeu apenas a mim, ele surpreendeu também Dave Castro, que entregou para ele o prêmio de maior evolução da temporada. E o próximo da minha lista é Calian Souza, o vice-campeão do Copa Sur. Inicialmente eu coloquei ele na 18ª colocação no meu ranking geral e fui criticado por algumas pessoas dizendo que eu havia sido torcedor, que Calian ficaria de 20 para cima. Mas o menino Cali calou a boca de todo mundo, inclusive a minha. Ficou no top 15, 3 eventos dentro do top 10, um evento na segunda colocação. Muito obrigado, menino Cali, você nos representou muito bem. Na quarta colocação da minha lista ficou o Colin Clements. Confesso, assisti ele performando no French Throwdown, campeonato classificatório que ele usou para se classificar para o CrossFit Games, e não me surpreendi com a performance do atleta. Coloquei ele em 28º no meu ranking geral e errei de maneira grotesca. Ele destruiu no CrossFit Games, ficou na 16ª colocação, calou minha boca e entrou para a nossa lista de surpresas. E o quinto atleta da minha lista de surpresas é Colin Boshart. Ele que classificou para o CrossFit Games via semifinal online, no WFP ficou na 24ª colocação, não foi nada bem, e eu coloquei ele no meu ranking geral na 25ª colocação. Mas ele ficou 2 provas no top 10, destruiu o CrossFit Games e finalizou a competição na 17ª colocação, me surpreendendo muito. Parabéns, Colin! E agora vamos falar dos 3 atletas de cada categoria que não performaram tão bem no CrossFit Games e por isso me decepcionaram. Vou começar falando da categoria feminina e o primeiro nome da lista é de Fê Sagaf. Eu coloquei ela no meu ranking geral na 4ª colocação, principalmente pela performance da atleta apresentada no Mayhem Classic. Mas ela não conseguiu repetir essa performance no CrossFit Games e tirando o evento 3 que ela venceu, todas as outras provas ela ficou na parte de baixo da tabela, finalizando o Games na 17ª colocação. Então eu criei expectativas e elas foram derrubadas. A próxima atleta é Brooke Wells, nome presente no top 10 de quase todos os CrossFit Games e que classificou para o evento deste ano no Syndicate Crawl, um importante campeonato classificatório. No meu ranking geral ela ocupava a 8ª colocação, porém no Games ela não performou tão bem. Na última prova de sábado ela ficou na penúltima colocação e encerrou o seu último CrossFit Games da carreira na 16ª colocação. Fechando a minha lista da categoria feminina, temos Hayley Adams. Ela que já venceu o CrossFit Games na categoria Teens, ficou 2 vezes na 6ª colocação da Elite e estava no meu ranking geral na 5ª colocação. Porém, ela não performou nada bem, ela ganhou peso corporal para mover mais massa, mas isso atrapalhou o condicionamento da atleta e ela fechou o CrossFit Games deste ano na 19ª colocação. Agora vamos falar da categoria masculina e o primeiro na minha lista é Jeffrey Adler. Ele estava presente no pódio de mais de 90% dos analistas, porém ele não performou tão bem. Embora tenha vencido o primeiro evento, nas demais provas ele oscilou muito no leaderboard. E o campeão de 2023 fechou a sua participação no CrossFit Games 2025 apenas na 8ª colocação.
E o próximo da minha lista é Ionakowski. Ele sofreu muito para classificar para o Games, em 2 ocasiões ficou a uma vaga do CrossFit Games e só se classificou pelo Last Chance Qualify. E eu coloquei ele no meu ranking geral na 14ª colocação, mas ele não conseguiu entregar o que ele costuma entregar no CrossFit Games. Nem em prova de Endurance, que ele é muito bom, ele conseguiu produzir. No evento 1 ele ficou na 27ª colocação, finalizando a sua participação no CrossFit Games apenas na 21ª colocação. E fechando a minha lista, temos Will Larry, ou Bill como os americanos o chamam. Eu fui influenciado pela mídia americana e pela performance do atleta no Norcal. Eu coloquei ele, primeiranista, na 15ª colocação, porque ele é uma promessa da mídia americana. Porém, ele não performou tão bem, sentiu a pressão e fechou o CrossFit Games apenas na 26ª colocação. E agora vamos falar das polêmicas que André Hiller levantou sobre o CrossFit Games. E eu vou dar a minha opinião sobre elas. A primeira está aqui ao lado e é a prova do back squat. André Hiller disse que as atletas não quebraram a paralela. Pelo menos essas 2 que ele citou. Bom, eu discordo dele, eu acho que os juízes do CrossFit Games são os melhores do mundo, o posicionamento de câmera pode enganar, as atletas estão chegando bem no limite e eu daria rep. Me diz aí nos comentários, vocês dariam rep ou no rep para esses agachamentos? E o segundo ponto de polêmica no Games foi em relação ao pegboard. Vários atletas reclamavam que algumas raias tinham problemas com o pegboard. Ele era muito mais liso do que em outras. Dave Castro veio a público na sua live semanal dizendo que isso não é verdade. O pegboard já foi utilizado em outra ocasião no CrossFit Games e eles são todos iguais. Então o que os atletas tinham de problema era que alguns estavam usando algum tipo de calçado diferente do outro, que daria um pouquinho mais de aderência. Que existia algum problema na prova do pegboard e isso era visível. Tia Claire Tumen e Austin Hatfield, que são excelentes escaladores, tiveram um problema com esse movimento. Mas eu não acredito que as raias estavam diferentes. Eu acredito que provavelmente algum pegboard estava mais suado que o outro, ou o calçado que eles utilizaram não foi o mais adequado, e isso não tem como a competição prever. E a terceira polêmica que eu vou trazer para vocês é esse vídeo aqui do lado, aonde James Spring está fazendo seus burp box jump over com a joelheira dobrada. E isso não é permitido na regra. O juiz deveria ter comunicado para ele colocar a joelheira da maneira correta ou aplicado uma no rep, mas isso não foi feito e o atleta finalizou a prova assim mesmo. E o CrossFit Games 2025 ficou marcado para a história, com momentos icônicos. A torcida da Lydia Fish usando touca de peixinho, Lucy Campbell fazendo clean com uma mão para poupar o punho, o Elon torcendo pela sua mãe, tia Claire Tunen. Na categoria masculina, Jason Hopper quebrou a banca, Austin Hatfield tentou uma recuperação, Rick Garrett e a redenção. James Spring provou que 2024 não foi sorte. Roman Krenikov competiu feliz. Justin Medeiros foi no seu limite e levou a prova final. E Kalian Souza mostrou para nós brasileiros como é bom torcer no CrossFit Games. E o último momento que eu gostaria de trazer para vocês do CrossFit Games 2025 foi um problema que Colton Murtry enfrentou na prova 2. A sua corda rompeu, ele acabou tendo que sair correndo buscar outra corda, ele liderava a bateria, era um dos favoritos a vencer essa prova e finalizou apenas na 20ª colocação. E no pódio do CrossFit Games ele recebeu o troféu mais importante do evento, o Espírito do Games, e recebeu uma homenagem de Dave Castro, que foi a seguinte: ele carrega uma atitude humilde, sem nunca esperar que o mundo se reorganize para os seus sentimentos. Em um mundo viciado em conforto, Colton nos lembra que o conforto não é o objetivo. O objetivo é atender ao chamado, forjar a capacidade de encontrar-se com o triunfo e o desastre e tratar os dois impostores da mesma forma. O termo técnico para esse traço de personalidade é resiliência. O CrossFit tem outra palavra, ele é inabalável. E assim encerramos esse programa especial do CrossFit Games 2025. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal e ativar o sininho para não perder nada do meu, do seu, do nosso WOD News.